Olá, meu nome é Germano Falcão e eu vim trazer a explicação para você de como segurar o violino corretamente. Você sabe que é importante a gente aprender a segurar o violino, a colocar ele em nós, porque ele é um violino, ele é um instrumento diferente dos outros instrumentos, né? Por exemplo, o violão, ele é um instrumento maior que se apoia na perna e você tem que aprender então a mecânica dele. O piano é um instrumento que você se coloca perante o piano, então você aprende a mecânica. Mas o violino, antes de aprender mecânica, a gente tem que aprender a colocar ele aqui. A postura no violino é um assunto fundamental, porque é o que garante longevidade na prática, é o que garante que você vai poder tocar por horas estando confortável. Então, segurar o violino tem tudo a ver com a postura. Então, antes da gente começar a treinar essa postura na prática, você vai ter que avaliar se você tem a sua espaleira contigo. Espaleira é esse acessório que a gente coloca no violino e a gente coloca ele na parte de trás. Ele tem esse nome, spalleira, que a palavra spalla em italiano quer dizer ombros. Então, ela é uma ombreira, ela é um apoio do violino para se colocar no corpo. Para você saber se você precisa da espalheira, você vai fazer esses procedimentos que eu vou mostrar nesse vídeo e você vai entender então se esses procedimentos ficaram mais fáceis com ou mais fáceis sem a espalheira, tá bom? Na ausência de uma espalheira, você pode pegar uma espuma, daquelas espumas de lava-louça, aquelas buchas de lava-louça mesmo, de preferência uma nova, e você pode colocar elas, posicionar elas embaixo aqui da sua camisa. O primeiro aspecto relacionado à postura do violino é a coluna. Você tem que estar com a coluna reta. Então, para você ter a coluna reta, você imagina então que tem aqui no topo da sua cabeça um fio te puxando lá para o céu, te puxando para o céu. Esse fio, então, mantendo a sua coluna reta, você levanta um pouco mais o peito, faz essa postura e assim você abre os ombros. Então, coluna reta, peito aberto, ombros abertos, e aqui você pode receber o violino. A primeira coisa é a coluna reta. Não dá para tocar um violino com a postura caída aqui, com os ombros caídos, tá? Senão o violino ele vai ser mais um peso. Os ombros já estão pesando sobre o seu corpo, o violino não vai se encaixar. Tem que ter coluna reta, um fio que te liga lá no céu, então o peito aberto e os ombros abertos para se posicionar. Existem 3 movimentos de cabeça que você precisa conhecer. O movimento de sim, sabe quando a gente diz sim? O movimento de não, esse movimento horizontal, não. E o movimento de talvez, que é quando você só vira a cabeça, talvez. Os movimentos que a gente vai usar vai ser o sim e o não. O talvez a gente não usa. O talvez ele gera uma tensão aqui no pescoço que ela é totalmente desnecessária para tocar violino. Então, qual que é o procedimento de colocar o violino? Você vai pegar essa região aqui que tem do botão para trás do violino, essa região que tem essa queixeira, tá vendo? Esse apoio chama queixeira. Seu violino provavelmente tem uma. Então você pegar essa região, essa madeira e encostar no seu pescoço, em cima do seu ombro esquerdo. Tá? Ombro esquerdo. Então você coloca, encaixa, sente encostar aqui o violino. Sentiu encostar? Você vai fazer o movimento primeiro de não, na direção do violino, não. Depois você vai fazer o movimento de sim. Então abaixa, sim. Entendeu? Você fez o movimento de não, virou pro violino, de sim abaixou. Olha pra minha postura como que ela tá. Eu tô aqui, coloquei o violino, continuo reto. Fiz o movimento de não, fiz o movimento de sim. Veja minha coluna. Minha postura continua reta. Eu não fiz assim, eu não joguei minha cabeça para frente, não projetei para frente. Coloquei reto aqui. Tem muita gente que quando a gente fala, vamos lá, faz o não e faz o sim. Na hora do sim, a pessoa se joga para cima e fica tudo torta aqui. Não é para ficar torto. Então, você tá com o violino reto, ó. Eu não fiz nada ainda, o violino tá solto aqui. A gente faz o não, faz o sim. Esse é o procedimento. Então, é como se você suavemente pegasse o violino entre a sua clavícula e a sua mandíbula. Porém,
suavemente, sem pinçar, sem apertar. A direção do nosso trabalho aqui é de não ter tensão. O importante é não ter tensão. Então grava bem esse procedimento. Tá com a coluna reta, colocou o violino, não faz nada, faz o movimento de não, faz o movimento de sim. E sente o seu corpo abraçar, afagar suavemente o violino. Próximo ponto. Existem 3 pontos de apoio do violino, 3 lugares que o violino se apoia em você. O primeiro deles você já está fazendo, que é aqui. Apoiou aqui. Os outros 2 são no dedão, na barriga do dedão e na base do dedo indicador. Barriga do dedão, base do indicador. Nesses 2 lugares você vai colocar o violino. Tá vendo? Deixando um vale aqui, deixando um espaço aqui. A maioria dos iniciantes, eles pegam o violino as primeiras vezes e colocam assim, sem ter nenhum tipo de espaço. O violino ele fica literalmente encostado no fundo daqui, desse vale dos dedos. Não é assim. Tem que ficar na base do dedão e na base do indicador. Veja, tem um espaço aqui. A gente tem que deixar esse espaço, que é um espaço de movimentação. Se a gente ficar assim, a gente restringe muito a nossa movimentação. Então, apoio é no dedão e na base do indicador. É aqui. Então, feito já o primeiro procedimento, não, sim, aqui, você pega a base do indicador e a barriga do dedão e deixa um espaço. Veja, pode passar um dedo aqui, onde está a minha postura. Você precisa desse espaço para poder, senão você vai perder muito em agilidade dos dedos, vai perder em articulação e vai aumentar as tensões da mão, e a tensão ela compromete toda a sua saúde enquanto toca. É muito importante você manter uma sensação de segurar o violino, sentir que você está segurando ele, não que você está com ele flutuando assim, desse jeito que eu estou te mostrando, como se prende o violino assim e sente que está segurando sem as mãos. Isso aí é uma armadilha que muitos alunos iniciantes caem nessa armadilha de sente que está segurando o violino sem as mãos. O que ele faz? Ele faz um talvez, joga a cabeça assim, lembra que a postura do talvez não é para ter. Ele faz um talvez, levanta esse ombro aqui e então fica todo assim, tenso. Não é para tocar assim. A gente tem que tocar com os 2 ombros abaixados, relaxados, lembra? Postura, ombros abertos, postura de não, postura de sim e segurar aqui. Manter a sensação de estar segurando o violino. Essa sensação de estar segurando vai te acompanhar em toda a técnica que você for desenvolver. Porque vai te dar firmeza. A gente precisa da sensação de que está segurando. E eu vou te explicar o porquê. Veja só, eu estou aqui com os dedos segurando, né? O dedão aqui de contrapeso e os dedos tocando a corda. Se você tirar o dedão, não fica mais difícil de dedilhar, de fazer um dedilhado firme? Você coloca o dedão, de repente você sente que você está com o violino seguro na sua mão. Então você precisa não só ter o dedão apoiado aqui, como também a sensação de estar segurando o violino. Como que você faz para desenvolver a sensação de estar segurando? Você dá umas levantadas nele, sente sempre que ele está na sua mão. Quando você estiver fazendo uma escala, algum estudo, dá umas levantadas, tá? Um aspecto importante de como segurar o violino é o instrumento estar, veja, paralelo ao chão. Ele está paralelo. O chão está na horizontal e o violino está paralelo a ele. Não está caído, não está mais alto. Está paralelo. Pode até ficar um pouco mais alto se isso facilitar a sua sensação de segurar o violino, tá? Mas estando paralelo já é suficiente. E mais um ponto importante, o último ponto aqui dessa aula de como segurar o violino, são as angulações. Angulações é como que o violino está angulado perante seu corpo. A gente tem 3 importantes angulações para você conhecer. A primeira delas é a verticalização da mão. Verticalização. O que você vai fazer? Você levanta o máximo possível o violino, abaixa o máximo possível e solta. No que você faz uma extremidade, faz a outra extremidade, você relaxa. No que você relaxa, você encontra o ponto central. Então essa foi a angulação vertical.
A outra angulação é a horizontalização do violino. O que significa isso? Tá vendo que o violino ele está apoiado aqui? Experimenta arrastar ele um pouco mais para cima. Olha, ele está mais em cima do meu ombro agora. Experimenta arrastar ele um pouco mais para baixo, um pouco mais para cá. Então coloca numa extremidade, coloca na outra extremidade e encontra o centro. Entendeu? Você foi para uma extremidade, foi para outra, encontrou o centro. O centro é o ponto angular crucial. E a terceira angulação é a horizontalização do braço. Ou seja, esse movimento, essa rotação do braço. O que você vai fazer? Mesma coisa. Extremo de um lado, extremo do outro lado e relaxa, encontra o centro. A partir do momento que você faz esses 3 procedimentos de angulação, ou seja, relembrando primeiro, verticalização do violino, extremo, extremo, procura o ponto central, horizontalização do violino, extremo, extremo, ponto central, e horizontalização do braço, extremo, extremo, ponto central. E assim, finalmente, você encontra a posição do violino em cima do seu corpo. Essa é a posição. Então, cada vez que você for pegar o seu violino para praticar, treina um pouco essa postura do não, do sim, segurar o violino no dedão e na base do indicador e as angulações do violino no seu corpo, para você ver qual que é o ponto central, qual que é o ponto de equilíbrio de todas as angulações. E é assim que você segura o violino. Espero que essa aula tenha servido, tenha auxiliado. É muito importante você conhecer a maneira mais relaxada de tocar, que é assim, através de um relaxamento, através de um corpo que está à vontade com o instrumento, você vai conseguir fazer um som, uma produção de um som ainda melhor no violino. O nosso objetivo no violino é a expressão musical, acima de tudo. E a expressão musical, ela está aliada com o quão à vontade você está. Se você está no palco e está à vontade com o seu instrumento, você vai naturalmente expressar melhor, o público percebe que você está à vontade e o público sente esse relaxamento, porque você, como violinista, está relaxado também. E curta esse vídeo, se inscreva no canal para mais aulas de violino, mais dicas. Eu estou aqui ao seu dispor.